Amém, meus irmãos, bom dia, que a paz de Cristo esteja com todos. Vamos ao texto bíblico. Nós estamos nas nossas exposições do livro do profeta Daniel, e hoje nós vamos olhar o capítulo 4 do profeta Daniel, semelhante ao que o pastor Wesley observou na semana passada. Eu tenho essa observação também quando os textos são bem longos, bem extensos, para nós não diria perder tempo, porque ler a leitura bíblica não é perda de tempo, mas para nós ganharmos mais tempo, nós não vamos ler todo o texto do capítulo 4, mas nós vamos, à medida de algumas leituras, fazer a explicação e a aplicação de imediato. Então, ao invés de lermos todo o texto, depois explicar para aplicar, a gente vai fazendo isso já simultaneamente, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, que privilégio, Senhor, nós estamos tendo de o último domingo, Senhor, aonde nos reunirmos aqui nesse espaço, nesse galpão, ainda que com calor, quente, mas estamos aqui, Senhor. Estamos aqui em torno do Seu nome, em torno da Sua pessoa, compreendendo e entendendo a importância de Te servir, de Te amar, de Te adorar, entendendo o privilégio de ser igreja do Senhor, e nós prestamos a Ti todo esse louvor. E mais uma vez, Senhor, rogamos o Teu Espírito que ilumine os olhos do nosso entendimento, para entendermos o texto revelado a nós. Ó Senhor, nós oramos a Ti e tomamos as palavras de Pedro para onde nós iremos, Senhor. Nesses dias maus, nesses dias difíceis, desde quando o homem caiu, para onde nós iremos, a quem nós vamos recorrer, se só Tu tens. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Que estas palavras de vida eterna, Senhor, sejam faladas a nós mais uma vez esta manhã, a fim de que Seu nome seja glorificado, Seu reino avance e sejamos conformados à imagem de Seu Filho. É o que Te oramos, Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, fazia tempo, preciso confessar isso, todo texto bíblico me edifica, me auxilia, me ajuda, me toca, mas fazia já algum tempinho que eu não chorava como eu chorei lendo um texto bíblico. E enquanto preparava o sermão, antes de ir para toda a técnica de preparar um sermão, só com a primeira leitura do texto bíblico, eu já me derramei em lágrimas. É um texto que eu vi o meu coração nesse texto, e eu vi o coração de muitos homens nesse texto. E eu espero que, assim como eu fui edificado, tocado, o Espírito de Deus fale aos nossos corações para a sua glória. Amém? Capítulo 4 do livro do profeta Daniel, ainda é o mesmo rei que exportou os meninos de Jerusalém e os trouxe para a Babilônia. É o mesmo rei. Porque à medida que nós formos olhando
o livro do profeta Daniel, vai sentar no trono outros reis. Mas esse aqui é o mesmo, é o Nabucodonosor do capítulo 1. Ele ainda é o rei da Babilônia. E esse capítulo 4 é o capítulo da conversão de Nabucodonosor. É o capítulo que Nabucodonosor é convertido pelo próprio Senhor. Se nós observarmos e lembrarmos das exposições pregadas aqui pelo pastor Wesley, desde o capítulo 1 o Senhor está se revelando a Nabucodonosor. Desde o capítulo 1, o Senhor, o Deus dos jovens judeus da Babilônia, o único Deus, Yahvé, tem se revelado a Nabucodonosor como o único Deus. E mesmo assim, Nabucodonosor não o reconhece e continua com o seu coração pagão e ímpio. Ainda que da boca ele louva o Deus dos jovens de Jerusalém, dos judeus de Jerusalém, ainda que com a boca ele louve o Deus deles, ele ainda não reconhece que ele é o único Deus. Nabucodonosor coloca Yahvé, o único Deus, junto com os demais deuses da Babilônia. Ele não reconhece Deus como seu único Deus. Os demais deuses da Babilônia estão em pé de igualdade com o único Senhor e Deus. A experiência que ele tem no capítulo 1 é que o Senhor colocou ali na Babilônia 3 jovens crentes, fiéis ao Senhor, cheios de graça da parte de Deus, para trabalhar com ele no palácio, junto dele. Deus colocou 3 jovens ali para o auxiliarem. E esse é o primeiro contato que Deus está perseguindo Nabucodonosor. Nós observamos ao longo desses capítulos, até chegar ao capítulo 4, a caça de Deus em caçar o seu eleito. O apóstolo Paulo diz que Deus já o havia nos escolhido, já havia nos chamado, já havia nos justificado e já havia nos glorificado. Todos os termos ele usa no passado. Já nos chamou, já nos justificou, já nos glorificou. Paulo está dizendo que em Deus, isso nos seus eleitos já foi feito. Só que no tempo e no espaço, no aqui e agora, o homem ainda vai ser chamado, o homem é justificado e o homem vai ser glorificado. Esse Nabucodonosor já foi escolhido por Deus. Esse Nabucodonosor, que até então é ímpio, já foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Só que agora ele vai ser chamado por Deus. E no capítulo 1, Deus já está começando a perseguir de maneira graciosa a vida dele, atraí-lo para si, mas ele ainda continua com seu coração duro e ímpio. Capítulo 1, ele coloca 3 jovens, cheios da graça de Deus, para trabalhar com ele no palácio, e mesmo assim, ele continua ímpio. Capítulo 2, ele tem um sonho perturbador, e vai matar todos os magos, todos os mágicos, todos aqueles que podem interpretar, que não interpretam, até que Deus coloca Daniel, e Daniel interpreta o sonho dele. Ele glorifica o Deus de Daniel, mas na verdade foi só de boca para fora, o coração dele continuava ímpio, rebelde. Até porque no capítulo 3, ele levantou uma estátua para cultuar a si mesmo. E pediu que todas as línguas, todas as tribos, todas as raças deveriam se curvar diante daquela estátua, senão seriam lançados na fornalha. A prova de que ele continuava um rebelde, um ímpio, um pagão. A prova de que ele continuava ainda em rebeldia contra Deus.
mas Deus o está cercando. Irmãos, entenda isso. Quem é eleito de Deus, quem é escolhido de Deus, Deus está cercando a vida desse eleito, uma hora Ele vai chamar. Deus está cercando os seus eleitos e uma hora Ele chama, com um chamado irresistível. Ele continua ímpio no capítulo 3, até que chega o capítulo 4. E no capítulo 4, a narrativa que nós temos é que Nabucodonosor vai ter mais um sonho perturbador. Nabucodonosor vai sonhar, vai ter um sonho que o perturba novamente, um sonho perturbador, assim como ele teve no capítulo 2. E a partir do versículo 10, ele vai narrar o sonho que ele tem para Daniel. Porque no capítulo 2 ele teve a experiência que Daniel interpretou o sonho dele, então ele já vai em Daniel. Mas antes disso, vamos ver como que ele continua ímpio. Versículo 8 e versículo 9. Olha como ele continua ímpio. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus, com D minúsculo. Ele colocou o nome de Daniel, de Beltesazar, que significa um significado de um dos nomes do seu Deus, um Deus da Babilônia. Nabucodonosor continua pagão, rebelde, ímpio, com o coração duro. Ele tem espírito dos santos deuses. Ele entende que existe uma espiritualidade. Ele entende que existe o transcendente. E os homens, alguns, também entendem. Os homens entendem que existe espiritualidade, transcendência, algo para além da matéria. Só que, como Paulo disse, os homens estão como num cômodo escuro, tateando, tentando achar Deus. E nessa tentativa, eles levantam outros deuses para si. Ou é eles mesmos, ou são outros ídolos, outros deuses. E ele diz que Daniel tem o espírito dos deuses, os deuses da Babilônia. E lhe contei o sonho dizendo, versículo 9, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses, que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que tive para que você me diga o que lhe significa. Ou seja, ele continua ímpio. Daniel tem o espírito dos deuses. Os deuses da Babilônia são muitos deuses. Inclusive eu sou um deles. Levantei uma estátua aqui, o rei Nabucodonosor. Muitos deuses. Ele é ímpio, ele é coração duro, mas Deus o está cercando. E aí ele começa o sonho, versículo 10. Estes foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. Uma árvore forte, poderosa, grande na terra, que todo o mundo conseguia ver aquela árvore. Pode prosseguir. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Todos se beneficiavam daquela árvore grandiosa. Debaixo delas, até os animais selvagens achavam sombra, as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, tem uma tradução que diz, um ser do céu. Um vigilante, um santo que descia do céu. Olha o que esse vigilante do céu fez. Gritando em alta voz, derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o tronco da árvore, o toco dela, o tronco, com as raízes, deixem na terra.
amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Deixa o tronco, o toco, aí no campo, mas amarra o toco dela com correntes, deixa ela aí no campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, pela chuva, pela garoa, deixa aí no campo, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Vou ler de novo. E que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais. 16. Que o coração dele, olha isso, que o coração dele, e aí parece que é uma pessoa e não uma árvore, que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal. Coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Essa árvore vai ser cortada, seus galhos, suas folhas, seus frutos. Os animais que se beneficiam dela vão ser chotados de lá. As pessoas que se beneficiam da árvore serão espalhadas dali, mas o tronco vai ficar. Esse tronco vai ser amarrado no campo. Ela vai receber chuva, ela vai receber garoa ali. O tronco fica na terra e vai ficar ali durante 7 anos. 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, aqueles do céu. E esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos Deus. O que está acontecendo aqui? Esse é o sonho do rei que conta para Daniel. Quem é essa árvore grandiosa? Quem é essa árvore que todos se beneficiam dela e todos, até os confins da terra, conseguem ver a grandeza dessa árvore? Essa árvore no sonho é o próprio rei Nabucodonosor. Sonhou com uma árvore no meio da terra, cuja altura chegava no céu e era vista até os confins da terra. Havia nela sustento para todos, todos os seres viventes se beneficiavam dela. Um santo que descia do céu deu ordem: corta a árvore. Deixa somente o tronco no campo para que seja molhado. Essa árvore, Daniel vai interpretar e vai falar quem é essa árvore. Vamos ver a interpretação? 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Por quê? Porque Daniel, quando ouviu o sonho do rei, o Senhor Deus já tinha dado para ele a interpretação de imediato. Ele ficou perturbado quando ele ouviu aquilo. Como que parado, quieto, atônito, espantoso, perturbado, olhando para o rei. Aí o rei apressa ele. Então lhe falou, o rei disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação, me conta, o que está te passando, que você está quieto aí? Aí Daniel respondeu: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. O que Daniel está dizendo? Rei, seria bom se esse sonho fosse contra os teus inimigos, fosse contra, se fosse eles essa árvore, se fosse eles essa árvore, se fosse os teus inimigos. Ele vai dizer quem é a árvore. 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo se achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei. Rei, você é esta árvore frutífera. Você é a autoridade máxima no mundo naquela época. Seu reino, a Babilônia, é o maior império do mundo. Todos se beneficiam da Babilônia. Você é essa árvore que cresceu e se tornou notória, grandiosa, poderosa. Você é essa árvore.
o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu, ó rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia, cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada pelo orvalho do céu, e a sua porção seja como dos animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. O Altíssimo que falou que era para cortar e mandou um vigilante, ele vai te cortar, rei. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair do trono. Você será arrancado do trono. Você será tirado do trono. Pode prosseguir. Serás expulso, pasme aqui agora. Olha o que Deus fez. Deus, hein? Não é o diabo não. Deus. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Literalmente, não é figura de linguagem. Deitar-te-ão a comer ervas com os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, por cima de ti, até o quê? Que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Rei, você será tirado do trono, você vai ficar no campo, como um animal, literalmente. Você vai comer comidas de animais, você vai comer ervas como os bois comem, você vai ser molhado pelo orvalho, pela chuva, você vai viver no campo como um animal. Não é o diabo, irmãos, repito, Deus. E Deus quer mostrar para ele o motivo, para que você reconheça quem eu sou. 26. Quanto ao que foi dito, que deixasse a cepa da árvore com as suas raízes até o reino, tornará a ser teu. Por isso que o tronco vai ficar. Você vai voltar para o trono. Por isso que o toco da árvore ficou. Depois que tiveres conhecido que o céu domina. 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Nabucodonosor não pensava nos pobres. Use de misericórdia para com os pobres, se arrepende dos teus pecados, das tuas iniquidades. Ele não olhava para os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Até aí. Daniel agora vai interpretar o rei, o sonho do rei. A árvore que cresceu, tornou-se notória, grandiosa, poderosa, é o próprio rei. A ordem para cortar do céu, como um decreto de Deus, é: tire ele do trono. Deus vai arrancar Nabucodonosor do trono. O Deus que coloca no trono é o mesmo Deus que tira o homem do trono. O mesmo Deus que dá é o Deus que tira, o mesmo Deus que põe é o Deus que arranca. Isso significa que o rei será expulso de entre os homens, para morar com os animais do campo, como se fosse um bicho, literalmente, irmãos. Até que reconhecesse que Deus tem domínio sobre todos os reinos e todos os homens. A interpretação de Daniel é: o Daniel está falando para Nabucodonosor: rei, você é essa árvore, Deus vai te arrancar do trono, e você vai viver no campo como um animal, comendo capim. 7 anos você vai ficar lá comendo erva como com os bois. Imagina hoje, Trump, um dos mais poderosos do mundo, literalmente em alguma fazenda lá dos Estados Unidos. A gente vai ver como é que esse rei ficou. Parecia um bicho. Daniel descreve a figura dele, do corpo dele, do cabelo, da unha. Imagina o Trump numa fazenda lá para os Estados Unidos, comendo erva do campo, jogado assim, ó, vivendo anos ali. Literalmente, Nabucodonosor ficou assim. A concretização do sonho
O sonho se cumpriu. 28. O sonho se cumpriu. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Aconteceu. Toda a interpretação de Daniel. 29. Ao cabo de 12 meses, um ano. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão a comer ervas com os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Ficou desfigurado no campo, ficou lá. Então, esse é o sonho perturbador, essa é a interpretação de Daniel, e se cumpriu. Deus tirou o maior rei do império do mundo, na época, Babilônia, e o colocou num campo. Deus está perseguindo o seu eleito. E nessa de Deus o atrair para si, se for preciso, Deus vai tirá-lo do trono. O que nós observamos aqui para as nossas aplicações? Número 1, a primeira coisa, a gente está vendo um homem rebelde, ímpio, pagão, e acima de tudo, essa é a palavra máxima da pregação de hoje: idolatria. Nabucodonosor é um idólatra, e a idolatria dele é de si mesmo. Ele idolatra a si mesmo, egolatria, ele se exalta, ele é um idólatra de si mesmo. Todos os homens, irmãos, são adoradores, todos, crente ou ímpio, todos. Deus fez o ser humano, não os animais, o ser humano portador de uma relação com a divindade, com ele. O homem nasceu para o adorar, nasceu para ter contato com o Criador. Por isso que Deus cria, não os animais, mas o homem, a sua imagem e semelhança. Para quê? Porque só o homem é capaz de se relacionar com o Criador. O homem pensa como Deus pensa, o homem ama como Deus ama. O homem sente o que Deus sente, o homem tem raciocínios lógicos para ter relação com o Criador. Mas quando o homem peca, cai, o homem não deixou de adorar, continua adorando. Ou a ele mesmo, ou a outra coisa, e não o Criador. Nabucodonosor é um ídolo de si mesmo. E o nosso coração, já dizia alguém, é uma fábrica de ídolos. O coração dos homens está levantando ídolos para si mesmo, ou a si mesmo, ou a outros. Nabucodonosor é um idólatra, e assim é os homens. Até os eleitos do Senhor, convertidos já, vez ou outra peca no pecado de idolatria, cai nesse pecado, amam outras coisas muito mais acima de Deus. Só que a primeira coisa que a gente vê aqui, a gente vê a graça de Deus. A graça de Deus, a paciência generosa de Deus, versículo 29, põe para a gente. Olha a paciência generosa de Deus. Ao cabo de 12 meses, um ano depois da interpretação, Deus já havia falado por meio dele, através de Daniel, para ele se arrepender dos seus pecados. E se passou um ano. Olha aqui, põe o 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe o termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus está dizendo: se arrependa.
Volte-se para mim, Nabucodonosor. A paciência generosa de Deus, no versículo 27, Daniel está falando para ele por parte de Deus: se arrependa, abandone os seus pecados, abandone suas iniquidades, tenha misericórdia dos pobres, aceita o conselho de Deus, volte-se para Deus. Talvez se ele se arrependesse, nem para o campo ele iria, ficar como um bicho. Porque para todo arrependido há misericórdia, graça e perdão de Deus. Se arrependa, Nabucodonosor, reveja a sua vida, se arrependa. E aí o 29, passou 12 meses, passou um ano, a paciência generosa de Deus. Deus é longânimo. Sabe o que Deus está dizendo aos homens? Se arrependa. 2025, se arrependa. Janeiro, se arrependa. Fevereiro, se arrependa. Março, se arrependa. Deus está se revelando aos homens, chamando-os ao arrependimento. Foi um louvor que tocou de um vizinho, era Deus dizendo: se arrependa. Foi uma pregação no YouTube, era Deus dizendo: se arrependa. Foi um conselho do irmão, era Deus dizendo: se arrependa. Foi uma pregação de um púlpito, Deus dizendo: se arrependa. Foi um PG, Deus dizendo: se arrependa. Foi um encontro de homens, um encontro de mulheres, Deus dizendo: se arrependa. Deus é longânimo e generoso e paciente na sua graça. Deus não derramou o seu juízo antes de chamar o homem ao arrependimento. Deus não traz juízo sem antes chamá-lo ao arrependimento. Deus deu um ano para ele. 12 meses. Deus tem falado com você, Deus tem falado comigo, Deus tem falado com a gente. Ele não quer que você pereça. Se arrependa. Ele tem lhe dado muitas oportunidades. Se arrependa. Lembra de Noé? Pregou durante 120 anos. 120 anos. Chamando os homens: se arrependam. Vai vir a chuva, hein? O juízo de Deus está chegando. Volte-se para Deus. E os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que o grande dia chegou. Dilúvio. Chuva da terra, chuva do alto, as fendas se rompendo. E ele selou a porta da arca. Se arrependam. Lembra de Sodoma? Que teve Ló lá na cidade como testemunha de integridade e retidão. E os homens não se arrependeram. Enxofre e fogo do céu caiu sobre ela. Lembra de Jerusalém? Antes de ser levada cativa, ouviu o brado diversas vezes dos profetas, os convocando ao arrependimento. Jeremias está maluco, bota ele no calabouço, tampem a boca dele, prenda-o. Ele está profetizando contra a própria nação, Jerusalém, está dizendo que Babilônia vai entrar aqui, prende ele. Não ouviram o profeta, não se arrependeram, até que a Babilônia cercou, dominou, destruiu, acabou com o templo. Esse Nabucodonosor mandou ir lá, por sinal. Deus está dando aos homens muita chance de arrependimento. Cada dia é um dia da graça de Deus, chamando os homens: volte-se para mim. Acordou, o homem está respirando, já é um milagre, dizendo: volte-se para mim. Volte-se para mim. Volte-se para mim. Um ano, Deus falou, deu um ano para ele. Se arrepende, Nabucodonosor. E olha a resposta da dureza do homem que rejeita a voz de Deus. Versículo 4. Olha como ele vivia. Lá no versículo 4. Olha como ele vivia. Eu, Nabucodonosor, ia na praia, ia no shopping, diversas bolsas de compra no fim de ano, para mim e para dar de presente, em minha casa, churrascada,
feliz no meu palácio. Ai, irmãos. Feliz, tranquilo. Como se tudo tivesse em paz. Põe o 29. Ao cabo de 12 meses, depois da interpretação do sonho de tudo aquilo, olha como ele está passeando sobre o palácio da cidade da Babilônia, o palácio real. Isso fala de calmaria, de tranquilidade, de que está tudo bem. Nabucodonosor estava feliz, calmo, passeando pelo palácio, nem aí para os sinais de Deus. Pecado nenhum ir para a praia, irmãos, pecado nenhum fazer churrasco em casa, é lógico, você é maduro, você está entendendo, né, Mai? Pecado é quando o homem está longe de Deus e continua assim. Pecado é quando o homem olha para isso aqui, que calor é esse, que igreja o quê, que culto o quê, que me envolver com igreja o quê, deixa eu viver minha vida. Passeando tranquilo e calmo. Ah, se esses homens pudessem perceber o perigo que se encontra a alma deles. Ah, se eles pudessem ver o abismo que se abre debaixo dos pés deles, eles cairiam nos pés de Cristo, clamando por misericórdia. Gritaria por socorro, porque o inferno está aberto para o devorar. Há um abismo debaixo dos pés desses, e os demônios querem levá-lo para a perdição. Quanto mais longe, mais o coração duro. Quanto mais duro, mais perto da condenação eterna. Não é tempo de calmaria, passeio e palácio, é tempo de emergência e urgência. Volte-se para Deus. Ele está ali calmo, irmãos. E os demônios doidos para devorá-lo e levá-lo à perdição eterna. Um abismo aberto, os homens estão por aí, vivendo suas vidas. Depois eu me envolvo com Deus. Quando der tempo, eu vou aos pés dele. Eu reconheço quem ele é. Eu coloco minha casa em ordem. Deixa eu viver minha vida. A dureza de Nabucodonosor é tão grande que ele exalta a si mesmo ao invés de glorificar Deus. Versículo 30. Falou o rei e disse, quando ele estava passeando no palácio real, olha como estava tudo tranquilo. Ah, como é grande a Babilônia que eu edifiquei. Olha que legal a minha casa, meu carro, minhas coisas. Olha como eu fiz e trabalhei duro para tudo isso. Que legal a casa real, como é grandioso o meu grandioso poder, como o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. É como aquela parábola que Jesus falou, que o homem construiu tudo, muito rico, armazenou tudo, deitou e falou, o que pode me acontecer se eu tenho tudo isso? E aí Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, para quem você vai entregar? Ele está olhando para tudo aquilo e se glorificando, alto, se exaltando e dizendo como é bom tudo isso. Os homens estão vivendo suas vidas e olhando para tudo que Deus deu, e não se voltam para Deus, se voltam para as próprias coisas que Deus deu. E diz, eu estou preso nisso, olha que legal isso que eu tenho, que eu fiz, que eu posso, que eu consegui. A dureza de Nabucodonosor é essa. Ele era a causa, o meio e a finalidade de tudo que acontecia em seu reino. Ele era o centro.
tudo girava em torno dele. Porém, escuta isso, a prosperidade não é garantia contra a adversidade. Prosperidade, dias bons, não quer dizer que isso vai te munir, te guardar do dia mau, da adversidade. Babilônia era a cidade mais rica e poderosa do mundo. Ela tinha 96 quilômetros de muros, 25 metros de largura, 25 portões de cobre, uma imagem do deus Merduk no grande templo com 22 mil quilos de ouro. Havia mais de 50 templos dentro da cidade de Babilônia. Nabucodonosor era rei dos reis, o maior rei do mundo. Um grande conquistador, construtor. A cidade estava cheia de prédios, palácios, templos. Era um homem que tinha poder, riqueza, fama. Seu reino era glorioso, extenso. Tudo isso, ele está andando no palácio tranquilo e calmo, dizendo como é grandioso tudo que eu tenho. Mas tudo isso para Deus é como um pingo, é como uma areia, é como um pó, como nada. Esse rei vai cair, a Babilônia vai cair, o reino do Trump vai passar, o reino do atual Lula vai passar, e para alguns passe logo, né? Se entrar outro, vai passar, e outro vai passar, mas existe um reino. Esse reino é eterno e jamais terá fim. O reino de Deus é eterno, só o reino de Deus permanecerá para todo sempre. E esse Deus, que é rei dos reis, está dizendo para esse rei menor, dizendo, olha para mim. Olha para mim. Deus está dizendo para a gente, olhe para mim, e não para as coisas que eu te dei, olhe para mim. Ele não olha para Deus, ele não reconhece Deus, e acontece a queda. A dureza do coração dele levou-o à queda. 31. Falava ainda, quando ele falava da Babilônia, dos palácios, das coisas belas e reais, uma voz do céu desceu sobre ele. Ele ouviu uma voz audível. Ele ouviu uma voz do céu audível. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Acabou. Você vai sair do trono. Quem botou ele no trono? Deus. Mas quem está tirando ele do trono? É Deus. O Deus que dá é o Deus que tira. E no evangelho de alguns não tem isso aqui. Já passou de ti. Vou tirar, vou arrancar, vou tomar. Não é teu mais. No evangelho só tem o Deus que dá para alguns. Mas no evangelho real tem o Deus que tira, que arranca. Para quê? Para que o homem se volte para Deus. A sua alma é maior que seu reino. A sua alma é maior que seu emprego, que seu carro, que sua esposa, que sua família. Deus tira para não te perder. Vou arrancar. 32. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fatiam comer ervas com os bois, passeam 7 tempos sobre ti, por cima de ti, até que aprendas. Seu coração é duro, você precisa aprender. Eu vou tirar para você aprender. O meio de ensino para você reconhecer quem sou eu é tirando. Deus tira, irmãos, tudo aquilo que o eleito, por que o eleito? Porque o não eleito, a Bíblia diz que Deus entregou as suas próprias paixões. Deus não está nem aí para quem não é eleito, irmão. E ainda há graça comum da parte de Deus nele, que eles acordam, eles comem, eles bebem, alguns são ricos. A graça da parte de Deus lá, mas Deus não tem compromisso no sentido
de preservá-los e trazê-los para si. Não são escolhidos de Deus. Entregou eles às suas próprias paixões, e mesmo assim eles não reconhecem a graça comum que Deus está dando. Mas o eleito, todo ídolo que é levantado no lugar de Deus, Deus vai derrubar. E pasme os senhores, se não derrubou um dia, alguma hora vai derrubar. Ou isso pode causar um grande impacto na sua vida, ou existe alguns ídolos que ele já está derrubando, e você está reconhecendo. Esse aqui era o trono, o ídolo máximo dele. Deus está dizendo, para te salvar eu arranco. Qual é a aplicação? Deus tira alguns ídolos. É a esposa? É o filho? Pesado isso, né? Pesado. É o trabalho? É o carro? O que compete entre eu e você? O que você está colocando como no meu lugar? Pede igualdade comigo? Se você é um eleito de Deus, Deus vai derrubar, e que assim seja. Alex, quero profecia. Receba a profecia. Deus vai derrubar seus ídolos. Não, Alex, é o final do ano. O ano que vem vai bombar. Pega a chave da vitória. A profecia é: Deus vai derrubar os nossos ídolos, e que assim seja, para nos manter salvos em Cristo Jesus. Que Deus nos guarde. E não se arrepende. E aqui está a queda dele. Foi parar lá no meio do campo, para aprender que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Nabucodonosor, o domínio não é seu, o domínio é do Altíssimo. Nabucodonosor, o reino não é seu, o reino é do Altíssimo. Nabucodonosor, você não está acima de Deus, Deus está acima de você. As coisas que nós temos, só temos por causa de Deus, e elas não podem se tornar Deus nas nossas vidas. A queda dele. Quando o homem não escuta a voz da graça, ele ouve a trombeta do juízo, irmãos. Quando o homem não derruba seus ídolos por graça soberana de Deus, Deus vai derrubar esses ídolos. Deus abriu para o rei a porta da esperança e do arrependimento, ele, porém, não entrou. Deus o empurrou para o corredor do juízo. Deus o humilhou. Deus humilha, humilha. Deus abate, Deus exalta. Deus humilha, Deus exalta. Deus põe, Deus tira. Deus dá, Deus arranca. Esse é o Deus soberano da igreja. Deus o humilhou. O poder e a prosperidade, sem temor de Deus, podem intoxicar a alma do homem. Poder, autoridade, todo esse meio perigoso da vida, sem temor de Deus, pode intoxicar a alma do homem. Mas a paciência de Deus, irmãos, é longânimo, mas tem limite. Deus é longânimo, paciente, mas ele tem limite. O cálice da ira de Deus se enche. O que acontece com o rei aqui é que ele ficou louco. O rei Nabucodonosor ficou louco. Deus tirou a consciência dele de ser humano e o colocou como um animal. A consciência dele, dentro dele, ele era um animal. Uma coisa sobrenatural que está acontecendo com o ser humano. Deus o deixou louco. Deus o fez descer ao fundo do poço, tirou o seu entendimento e lhe deu sentidos de um animal. Quem fez isso? O diabo? Deus. Seus cabelos cresceram, suas unhas, vivia como um animal do campo, comendo capim. Deus o colocou, o homem mais poderoso do mundo, no meio dos bois. Deus golpeou o seu orgulho para levá-lo à conversão. Deus golpeou
sua soberba para levá-lo à salvação. Deus o golpeou. Deus mandou comer capim para não mandar para o inferno. Vou repetir. Deus tirou ele do trono, colocou ele para comer capim, para não lançá-lo no inferno. Olha o amor de Deus. E aí tem alguns que ainda dizem, Deus fez isso, sim, para te salvar. Deus tirou aquilo, Deus fechou aquilo, Deus arrancou aquilo outro, Deus te levou por outro caminho, não era o caminho que você queria, para te salvar. Senão você ia se perder. Você ia para a condenação eterna. Você queria ir para lá, Deus falou, não, é para cá. Você não gostou, mas Deus te trouxe. Você não queria perder aquilo, mas Deus arrancou da tua vida, que aquilo ia te levar para a perdição eterna. Esse é o amor de Deus pelos seus eleitos. Deus leva ele para o campo, para não levá-lo para o inferno. Deus humilha ele lá, para ele ser exaltado no céu. Deus arranca daqui, para dar eternidade para ele. A porta que você não entrou foi Deus. O que Deus tirou foi Ele, dirigindo e conduzindo a sua vida para você não perecer eternamente. Essa é a eleição da graça de Deus. Deus leva o homem ao fundo do poço e depois o tira de lá para a glória do seu nome. Isso é Deus, irmãos. Quem é eleito dele, ele tem compromisso não com o eleito, mas com ele mesmo. É uma aliança, a aliança da graça. A aliança das obras só Adão tinha. A aliança das obras Deus fez com Adão. Adão não cumpriu. A aliança da graça Deus fez com Cristo. Cristo cumpriu tudo, e tudo que Cristo cumpriu, Ele imputou na gente. Ou seja, a gente cumpriu em Cristo. E aí, nessa aliança da graça, Deus tem um compromisso nessa aliança de preservar seus eleitos até o fim. Obrigado, meu irmão. Até o fim. Até o fim. Por amor Ele tira, para não nos perder eternamente. Por amor Ele tira. E quando Deus tira, Nabucodonosor ficou 7 anos lá. 7 anos no campo, irmãos. 7 anos no campo. 7 anos, sem consciência, vivendo como um animal, lá. Isso é amor de Deus, isso é graça de Deus. Parece que não, mas é. Por quê? Porque quem está no olho do furacão, quando os ídolos vão tombando, quando os ídolos vão caindo, e a gente se agarrava nos ídolos, a gente vê eles caindo e tombando das nossas vidas, a gente fala, minha vida acabou. Mas é Deus querendo dizer, eu sou o único Deus da tua vida. Eu sou o único Senhor da tua vida. Eu me vi nesse texto, irmão, por isso que eu me derramei em lágrimas. Eu vi homens nesse texto, eu vi corações de pessoas nesse texto. Mas Deus leva ele para lá. E de repente, a conversão acontece na vida desse homem. Deus o humilhou para o exaltar. Deus não tem nenhuma dificuldade de fazer isso na vida dos seus escolhidos. A conversão acontece, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, quando passou os 7 anos, levantei os olhos ao céu. Só olhava para a terra e para as suas coisas. Só olhava para o palácio. Só olhava para as suas construções belas, só olhava para os exércitos que tinha, só olhava para a terra, para as coisas da terra, mas agora ele está olhando para o céu, está olhando para a ajuda que vem do alto, está olhando para onde tem esperança. Tornou-me a vir o entendimento, a consciência dele de ser humano voltou, e eu bendisse o Altíssimo, eu glorifiquei a Deus, eu exaltei a Yahvé, o único Deus, o Deus dos jovens judeus que estão aqui na Babilônia. Eu glorifiquei ao Altíssimo, bendisse o nome dele, louvei ele. Não é mais agora a fala do versículo 30, a minha construção, a minha glória, eu edifiquei, eu construí, mas agora é ao Altíssimo a glória, o louvor a ele, glorifiquei a ele, que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno.
Meu trono não é eterno, o domínio dele é eterno, o trono dele é eterno, a glória dele é eterna, e cujo reino é de geração em geração. O meu tomba, o meu cai, o dele não. Nabucodonosor está reconhecendo. 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Como sempre diz o pastor Wesley, aqui é onde a gente vê quem é Deus e quem somos. Somos diante de Deus nada. Você é o centrinho, o chuchuzinho de Jesus. Olha que, Daniel, olha que o rei recém-convertido está dizendo, diante de Deus, perto da grandeza, da glória, do poder, da majestade dele, nós não somos nada. Miserável, pobre, pecador, alcançado pela graça e pela misericórdia dele, nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem quem lhe dizer, que fazes? Quem é capaz de dizer para Deus, o que você está fazendo, Deus? Como assim você fez desse jeito? Deixa eu te dar um conselho aqui. Ele opera segundo a vontade dele, segundo o poder da sua mão. Ninguém pode deter o realizar e o agir de Deus. Já dizia, operando Deus, quem impedirá? Aqui está a conversão dele, 36. Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Sabe o que Deus está dizendo? Agora você volta para o trono, sabendo quem eu sou. Agora eu vou te dar as coisas de novo, agora você volta para a tua vida, agora você volta a viver, sabendo quem eu sou. Agora eu vou deixar você entrar lá, sabendo quem eu sou. Agora eu te dou aquilo, sabendo quem eu sou. A mim se juntou a grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, nunca ouvi essa palavra, exalço não, aí, e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode, esse Deus pode humilhar aos que andam na soberba. Isso aqui não é fala de um coração convertido, se converteu. Esse Deus pode humilhar os que andam na soberba. A conversão de Nabucodonosor, e eu encerro. Como que Deus operou a conversão dele? Não foi exaltando ele, foi humilhando ele. Talvez você esteja aqui, você já é um convertido no Senhor, mas vez ou outra, nós, eu, você, nós, levantamos ídolos no nosso coração. Vez ou outra, fabricamos ídolos no nosso coração, e Deus derruba esses ídolos para nos preservar nele. É assim que Deus converte os homens. O homem precisa ser confrontado com o seu pecado e saber que está perdido. Deus leva ele à humilhação, Deus leva ele ao fundo do poço, para ele ver que ele é um perdido e reconhecer que ele precisa de um Salvador. Deus arranca nossos ídolos para nós vermos que eles não podem fazer nada por nós, só nos levar à perdição, para ficarmos com a única rocha inabalável que é Cristo Jesus. Essas são as evidências da conversão de Nabucodonosor. Ele glorifica a Deus olhando para o céu. Ele confessa a soberania de Deus, ele adora a Deus. 2 lições aqui e a gente encerra. A primeira, volte-se para Deus hoje. Volte-se para Deus agora, hoje, com urgência, com emergência, volte-se para Deus. Jesus não veio chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Volte-se para Deus hoje.
Erga seus olhos aos céus enquanto é tempo, irmãos. O tempo de Deus te alcançar é agora, é hoje. É melhor ser quebrado por Deus agora que perecer eternamente no inferno. Volte-se para Deus agora. Reconheça a soberania de Deus. Volte-se para o Senhor. Ele é rico em perdoar e tem prazer em misericórdia. Volte-se para Ele. Fala: Senhor, meu coração é enganoso. Meu coração é uma fábrica de construir ídolos. Me prende em Ti, me esconde em Ti. Coloca o meu coração em Ti. Volte-se para Deus hoje. Volte-se para Ele hoje. E segunda aplicação para a gente encerrar. Nunca devemos desistir da conversão de alguém. Nunca devemos achar que Deus não pode mudar o coração de alguém, inclusive o nosso. Achar que esse ídolo se ficou grande demais na nossa vida que ele não pode tombar. Deus tomba eles. Aquele que arruinou Jerusalém, destruiu o templo, carregou os vasos sagrados, esmagou a cidade, levou preso o povo, adorava falsos deuses, era cheio de orgulho, converteu-se. Converteu-se. Se aquele que manda matar seus próprios feiticeiros e também jogar na fornalha os filhos de Deus, se aquele que exige a adoração de seus súditos e força as pessoas a adorarem falsos deuses, se aquele que era o homem mais poderoso do mundo converteu-se, podemos crer que há conversão, que não há conversão impossível para Deus. Deus pode chamar seu pai, Deus pode chamar sua mãe, Deus pode chamar seu amigo, Deus pode chamar você. Não há conversão impossível para Deus. Creia na conversão do ateu, do agnóstico, do apático, do blasfemo, do falso crente, do feiticeiro, do idólatra, do viciado, da prostituta, do homossexual, do drogado, do assassino, do presidiário, do político, do universitário, do patrão, do cônjuge, dos filhos, dos pais. Creia que esse Deus é poderoso para arrancar o coração soberbo, duro de pedra, e salvá-lo para a glória do nome dEle. Deus é perseguidor dos seus eleitos. Deus caça os seus eleitos. Lembra de Paulo? Paulo, quando testemunha, ele fala que Deus já estava como um ferruão. Ferruão? Acho que falei errado. Aguilhão, obrigado. Como um aguilhão na consciência dele. Quando Paulo matava, quando Paulo prendia, a consciência dele pesava. Ele vai testemunhar isso. A gente está aqui no estudo, a gente vai ver isso mais para frente, quando ele falar do testemunho dele. A consciência dele já estava sendo, Deus já estava perseguindo ele, até que no caminho de Damasco, Deus falou: chega, você é meu. Você é um vaso escolhido nas minhas mãos, um instrumento, eu já te escolhi. Deus derruba nossos ídolos para nos preservar nele. Deus arranca os nossos ídolos para não nos lançar no inferno. Deus tira aquilo que nos tira dele para nos levar de volta para ele. Isso é graça, isso é amor, isso é compaixão, isso é misericórdia e bondade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa casa. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude e nos preserve nele, ainda que Ele derrube os ídolos que construímos. Que Ele nos preserve nele e não caiamos junto com os ídolos que Ele for derrubar. Que Deus nos ajude. Que Deus alcance o nosso coração com graça, com amor, pois isso é o que Ele faz.
Deus te abençoe, em nome de Jesus.